Olá, gente. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o diagnóstico de produção de texto. Diagnóstico que nós sabemos que é feito sempre a cada bimestre de acordo com o gênero textual que nós estamos estudando. E nesse terceiro bimestre, o gênero é artigo de opinião. Vocês, nesse diagnóstico, serão avaliados em 5 pontos, elementos importantes para um texto, para um bom texto. Primeiro, unidade de sentido. Aquilo que eu vou escrever tem que fazer sentido, tem que ter lógica. Segundo, a sequência. Todo texto tem começo, meio e fim. Terceiro, ortografia. Cuidado para não errar na escrita das palavras. Tem dúvida? Pesquisa no dicionário, pesquisa na internet. Quarto, pontuação. Atenção para as vírgulas, ponto final, parágrafo. Muita atenção nesses detalhes. Quinto ponto, acréscimo de informações novas. Está falando sobre um assunto, colocou uma informação interessante, ponto nesse quesito. Mas afinal de contas, o que é um artigo de opinião? Tipo de texto no qual o autor expressa sua opinião sobre um determinado assunto e seus argumentos, justificativas sobre este. Normalmente é publicado em jornais, revistas, internet, entre outros. O artigo de opinião é um gênero textual, assim como o poema, a receita, o bilhete, o convite, o texto informativo. Porém, nesse texto, o autor ele vai dar a sua opinião sobre um determinado assunto. Divisão do texto em parágrafos. Artigo de opinião. Nós faremos a divisão do nosso texto em 3 parágrafos inicialmente. O primeiro, introdução. Nós vamos começar a falar sobre o assunto. No segundo parágrafo, que é o desenvolvimento, nós vamos relatar a nossa opinião, a sua opinião. Dizer se você é contra ou a favor do assunto que está sendo escrito. E você também vai expor os seus argumentos. Por que você é contra? Por que você é a favor desse assunto que está sendo falado. E no terceiro parágrafo, a conclusão. Nós vamos deixar uma mensagem para a pessoa que está lendo o nosso texto. Algumas expressões que nós podemos usar no nosso artigo de opinião. Na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que, eu penso que. E essa última, portanto, caro leitor, é uma indicação para vocês terminarem o texto de vocês, deixando aquela mensagem que eu falei agora há pouco, tá bom? Vamos ver um exemplo de como começar o nosso artigo de opinião. Vou dar aqui um tema. O uso do celular em sala de aula. Olha o primeiro parágrafo, eu vou falar sobre o assunto. Muitas pessoas não conseguem passar muito tempo sem mexer no celular, sem usar a internet, se tornam dependentes, e nisso eu vou falando sobre o assunto. Isso no primeiro parágrafo, tá? No segundo, eu vou expressar a minha opinião. Na minha opinião, o aluno não pode usar o telefone na sala de aula porque desconcentra, porque tira o foco, e nisso eu vou apresentando. Por que eu não concordo com o uso do celular na sala, tá bom? E no terceiro e último parágrafo, termino afirmando que o telefone é importante, mas não concordo usar em sala de aula, por isso, por aqui, fim, ok? É um exemplo para vocês começarem o texto de vocês. E o tema da produção de texto que vocês irão fazer é: você concorda com o retorno das aulas presenciais? Vejo que é uma pergunta. Há poucos dias nós ouvimos a opinião dos pais de vocês em relação a esse assunto. Agora nós queremos ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam com o retorno das aulas presenciais? Não se preocupem com o número de linhas. Tio, quantas linhas? Não se preocupem, tá? O assunto que vocês irão escrever
é o mais importante. Vocês façam a divisão, os 3 parágrafos, usem os argumentos de vocês, se você é contra, se você é a favor, tá certo? E qualquer dúvida pode perguntar ao professor, tá bom? Façam o texto, registrem, tirem a foto, façam o vídeo ou gravem o áudio e me enviem, tá bom? Boa produção de texto e até mais.